Nós, quando nos encontramos, nós estamos aqui para ouvir o que nós queremos. Eu podia contar histórias, fazer-os rir, chorar. Eu conseguia fazê-los chorar se quisesse, com histórias comoventes. Podia pôr canções que pusessem vocês assim mais sensíveis, não é? Manipulação, mas não é isso que estamos cá a fazer. Estamos aqui para ver a palavra, a falar diretamente connosco. E o que é que nos vai fazer? Tal como uma planta que tem certos ramos que estão mais mortos, vai cortar para crescer mais forte, não é? E tem vários sentidos que a palavra também nos conforta. Não estou a dizer que a palavra é só teologia e inteligência. Tem, nos conforta, nos dá esperança. Mas agora estamos aqui para focar-nos na palavra de Deus e ver o que é que Ele tem-nos a dizer para nós. Já passou algum tempo, desde a última vez que estivemos na primeira epístola de João. Portanto, abram suas Bíblias em primeira epístola de João. Já temos vindo a estudar esta carta há uns meses e estamos já quase perto do final, porque são só 5 capítulos e então já estamos quase no final do capítulo 4. Então, se já estão lá na primeira carta ou primeira epístola, capítulo 4. E para quem não sabe, embora já alguns de vós estejam aqui e já vos foi dito, o apóstolo João era um apóstolo de Jesus Cristo. Foi um dos discípulos de Jesus. Era pescador da Galileia, gostava de pescar, e era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E Jesus deu a Tiago e a João o apelido de, sabem, filhos de trovão. Não sei se será as suas personalidades, talvez, devido às suas personalidades, Deus possa-lhes ter dado esse nome. Pedro, Tiago e João eram frequentemente referidos como um círculo íntimo de Jesus. Então eles conheciam. Até o próprio João, quando se escreve no Evangelho de João, muitas vezes vocês dizem aquele que Jesus amava, não é? E ele está-se a referir a si próprio. Para não dizer eu. Então ele tem aquela intimidade com Jesus que ele quer sempre transparecer nas suas escritas. Nos primeiros capítulos de Atos, João é retratado ao lado de Pedro como um líder fundamental na igreja de Jerusalém. E acredita-se que o apóstolo João deixou Jerusalém depois de ser destruído. Em 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído. A perseguição contra os crentes aumentou e muitos fugiram e dispersavam-se. E o apóstolo João, já na sua velha idade, encontrou-se a supervisionar uma rede de igrejas. Algumas das quais vocês podem ler em Apocalipse, nos primeiros capítulos, às 7 igrejas, que ele fala e lá escreve, por exemplo. Agora, o tema recorrente de amor, não é? Temos um tema recorrente de amor nesta epístola, da verdade, de viver em justiça, praticar a piedade, não é? Temos o tema de comunhão entre crentes, da segurança da salvação, que Deus é amor, não é? E como isso tem que ser praticado nos filhos de Deus. E a maioria dos estudiosos acredita que esta carta não só foi escrita na sua velha idade, por volta de 90 anos depois de Cristo, mas também onde a perseguição não só da igreja estava a aumentar, mas também a influência de falsos mestres. Como já sabem, e tenho vindo sempre a dizer, que um dos propósitos desta carta é combater os falsos mestres e os ensinamentos que eles lá ensinaram. E então, isto causou uma grande agitação nestes crentes que lá estiveram e ficaram confusos acerca da sua própria salvação, consoante estes outros mestres e seus ensinamentos acerca de Cristo, da identidade, divindade de Cristo. Até duvidaram dos apóstolos, estes falsos mestres, os fizeram duvidar dos apóstolos. E é por isso que nos primeiros versículos desta epístola, ele começa logo, sem introdução, a dizer: nós vimos, nós tocamos, nós sentimos, como quem? Nós testemunhamos que Jesus cá veio, encarnou, era Deus, podemos ter comunhão com Ele, vocês são salvos, seguros em Cristo. E ele até nos diz: se pecarem, tem um advogado que nos representa, lembram-se? E se alguém diz que não tem pecado, então são mentirosos. Então, ele está a tentar ajudar estes crentes sensíveis a restabelecer a sua fé e o seu amor uns pelos outros, na igreja. E também é acreditado, não se pode provar biblicamente, mas os historiadores dizem que isto foi numa altura em que era uma espécie de gnosticismo. Já ouviram falar? Gnosticismo. É um tipo de crença que já estava na sua fase infantil. Ainda não se desenvolveu mais no segundo século. Mas era um conhecimento, eles acreditavam que não eram salvos pela fé em Jesus Cristo,
mas para alguns conhecimento especial. Portanto, tinha que haver um certo untamento especial, como é que se diz? Um anointing? Um ungimento especial, para eles terem um conhecimento maior, superior. Eles não acreditavam que portanto, o espiritual era bom. Coisas espirituais eram boas, mas o material era mau. Compreende? E eles ensinavam então que o mundo material é mau, só o espírito é bom. E o que acontecia? Levava a certos comportamentos imorais. É o que muitos historiadores dizem que estava a se desenvolver. Portanto, imaginem um certo grupo de pessoas dizerem: olha, eu sei que os apóstolos disseram aquilo, não podem verificar porque não têm a palavra, mas sabem, existe uma maneira de conhecerem Deus através disto, daquilo. Alternativas, meios alternativos. Mas como já sabemos, quando o apóstolo João escreveu esta carta, eles já tinham abandonado a igreja. Estes falsos mestres já tinham abandonado a igreja. E então ele teve que instruir e confortar e restabelecer a sua fé, como disse. Da última vez que nos encontramos, lembram-se, falámos sobre amor uns aos outros, que é um tema recorrente, e ele exortou os crentes, e nós, por extensão, a amarmos uns aos outros. Lembram-se? Acho que foi há 2 semanas atrás. Não foi? Penso eu. 2 semanas atrás, ele exortou-nos a amarmos uns aos outros. Em primeiro lugar, porque o amor vem de Deus, versículo 7 e 8. Em segundo lugar, porque é exemplificado em Cristo, 9 e 10. E em terceiro lugar, é manifestado pelo seu Espírito através da igreja. Lembram-se? Versículo 11 e 12. Então, Deus é invisível, nós somos visíveis. A coisa mais próxima que podemos ver o amor manifestado de Deus é nos seus filhos. Então, é por isso que Ele nos diz: amem-se uns aos outros. E se não se amarem, não vão provar ao mundo que são os meus discípulos. Mas agora, o versículo seguinte, versículo 12, levanta a questão. Está bem. Então, porque é-nos dito, amados, no versículo 11 e 12, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, não é? Versículo 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E se o amor é em nós aperfeiçoado. Então, Deus permanece em nós. Então, levanta a questão. Como sabemos que Deus permanece em nós? Como é que sabemos que Deus habita em nós? Quais são as provas da nossa união com Deus? Para ser mais curto. E é exatamente isso que o apóstolo João irá descrever nos próximos versículos. Ele vai expandir nestes próximos versículos 4 provas da nossa união com Deus. Ok? Mas para isso vamos ler primeiro estes versículos, do 13 a 16. Capítulo 4, 13 a 16. Esta é a palavra viva de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vou pedir outra vez a bênção de Deus. Grande Deus, estamos cá para examinar estes versículos e entender como nos aplica à nossa vida, como podemos saber mais sobre a nossa salvação e como estamos a permanecer em si. Pedimos pelo Seu Espírito que nos conduza à verdade, que nos modeles em Cristo a ser como Ele e, Pai, que ajudes a mensagem a penetrar os nossos corações e mentes para que Tu tenhas toda a glória em tudo o que fazemos e pensamos. O pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se esta é a vossa experiência, mas alguns crentes não conseguem responder à pergunta: quando foram salvos? É normal. Às vezes, quando crescem numa família que seja religiosa, não é? As pessoas não podem exatamente saber o momento, o dia, a hora, não é? Que foram salvos. Quando foram salvos? Por vezes, alguns de nós sabemos que estamos salvos, mas não conseguimos descrever ou mostrar provas, não é? Quando alguém nos pede provas da nossa nacionalidade, nós temos um bilhete de identidade. Bem, cartão de cidadão, não é? Ainda são do tempo do bilhete de identidade, não é? Alguns de vocês. Também és. Querem que a nossa impressão digital. Ninguém tinha aquilo, não é? Exatamente. Agora é um chip. Nem sequer tem impressão digital, mas deve estar também lá
armazenada. Mas se alguém for a pedir no aeroporto, ou para abrir uma conta bancária, ou algum lugar importante, a sua identidade ou nacionalidade, você tem um cartão. É o cartão de cidadão ou o passaporte. Mas nós não temos isso, não é? Não temos, como quem? Somos salvos e recebemos no correio o bilhete de identidade cristão. Nós dizemos, olha, há prova que eu sou de Deus e que estou a viver em Deus e que permaneça nele e nele permanece em mim. Não temos essa prova que podemos dar. Mas se alguém nos perguntasse, que isto agora temos que também aplicar para nós, se alguém nos perguntasse, como é que sabes que estás salvo? É importante sabermos, não é? Como é que eu sei que estou salvo? Pode até confundir várias pessoas, até pessoas que talvez, não vou dizer, mas sabes, podem estar à procura de ser salvo, mas realmente estão à procura do quê? Como é que há as provas de uma união com Deus? Como é que são? Como é que nós sabemos que Deus vive em nós, permanece em nós, que é a palavra usada aqui, e nós nele? Quais são as provas da nossa união com Deus? E é agora que vamos aprender. Para nos ajudar com esta questão, o apóstolo João dá-nos pelo menos 3 provas da nossa união com Deus. Então, se estão a tomar notas, 3 provas da nossa união com Deus. Primeira prova, a confirmação do Espírito, versículo 13. Segunda prova, a confissão do Filho, versículos 14 e 15. E terceira prova, a comunhão do amor, versículo 16. A confirmação do Espírito, a confissão do Filho e a comunhão do amor. E espero que estas provas fortaleçam a nossa fé e nos dejam certeza da nossa salvação. Se alguém algum dia vos perguntar. Para que não haja confusão nesta questão. E também, um outro propósito é que estas provas talvez conduzam alguém que não seja salvo, que possa estar a ouvir até online, a procurar Cristo e a ter a certeza e vendo estas provas da sua salvação e união com Deus. Compreendem? Então, 3 provas da nossa união com Deus. Como sabemos que Deus permanece ou vive em nós e nós nele? Primeira prova, a confirmação do Espírito. Reparem no versículo 13. Lemos outra vez. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Compreendem? Confirmação do Espírito. Como disse, relativamente ao estilo de escrita do apóstolo João, podemos observar que não há a primeira vez. Não há a primeira vez que ele fala sobre a presença interior de Deus nos crentes. Não há a primeira vez que vem a falar disto. Da presença interior de Deus nos crentes. Por exemplo, se olharmos juntos para o contexto que já está à volta destes versos, reparamos no capítulo 3, no versículo 6. Ele diz, no versículo 6 do capítulo 3, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, não o conheceu. Tem um aspecto daquele que permanece nele não vive pecando. E reparem no versículo 9 do capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, que é o Espírito Santo. Ok? E reparem no versículo 24 também do capítulo 3. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Como? E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Compreende? Já não é a primeira vez que ele vem falar disto. O Espírito que nos deu. Então, esta é a realidade de todo o crente. Sabemos, não é? É uma realidade básica. Todo o crente genuíno tem o Espírito Santo que habita em nós. E estimula o amor pelo crente, pela palavra, pelos irmãos, por Deus, demonstrado na nossa obediência aos seus mandamentos. E, na verdade, o que se segue nos 3 versículos seguintes só é possível se tivermos o Espírito de Deus, porque até só pelo Espírito Santo nós podemos confessar Jesus como nosso Salvador. Compreendem? E só pelo seu Espírito Santo também podemos experimentar o amor de Deus. E só pelo Espírito Santo também só podemos produzir o amor de Deus. Compreendem? Então é fundamental, não só na salvação, mas também na nossa produção de frutos do Espírito. De fruto do Espírito. Então, a prova, a evidência que vivemos em Deus e Ele em nós é a habitação do Espírito Santo, versículo 13. Ok, mas então surge uma outra questão, naturalmente. Quando recebemos o seu Espírito?
Quando recebemos esse Espírito. Não quero ser ingênuo e pensar que toda a gente sabe a resposta para essa pergunta. Não é? Faz a questão. Então, se realmente estás-me a dizer que eu sou crente e tenho o Espírito, mas quando é que eu recebi isto? Sei que recebi isto. Qual é a prova? Compreendem? É bom sabermos quando é que recebemos o Espírito Santo. E agora, como sabem, eu gosto que vocês corram nas vossas Bíblias com os vossos dedos. Vamos a Efésios, com o apóstolo Paulo responde por nós. Efésios, capítulo 1. Vamos juntamente. E amados, sabem, todos os sermões, todas as mensagens, eu estou sempre a vos encorajar a estarem mais familiarizados com as suas Bíblias e até para que eles tiram notas, para que depois, quando acabarmos todos os 5 capítulos da primeira carta de João, vocês vão saber aquela carta de cor. Não é de cor, mas bem, tudo o que... Porquê? Porque vocês já andaram a navegar, sabem referências. Então, vamos a Efésios, capítulo 1. E vamos responder esta questão, então. Quando recebemos o Espírito Santo? Vamos lá. O apóstolo Paulo responde para nós. Versículos 11 a 14. Capítulo 1, versículos 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Maurício, agora, resposta. Qual é a resposta? Quando recebemos o Espírito Santo? Versículo 13. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação. Compreendem? Versículo 13. Efésios capítulo 1. Então, ouviste a palavra, o evangelho. Alguém falou o evangelho. Não sabes exatamente quando, exatamente a hora. Podes ter ouvido ontem e só ter salvo um mês depois. Mas foi através da palavra do evangelho, quando a ouvistes, Deus deu entendimento e fé para acreditares, creres. Compreendes? Então aí o Espírito Santo é dado. É a partir daí que és salvo. Portanto, o Espírito Santo não é uma dose que tu tens mais hoje, podes perder um pouco amanhã. Na altura que tu confessaste os teus pecados a Deus, pediste para te salvar, acreditaste no Evangelho de Jesus Cristo, recebeste o Espírito Santo. E agora está contigo eternamente. Compreendes? Vive em ti. Tens vida eterna. É aí que recebemos o Espírito Santo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ok? Então, quer dizer, ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo sem nunca ouvir o Evangelho. Compreendes? Portanto, se alguém disser, sou cristão, mas não sabe o que é o Evangelho, então o que é que lhe faz cristão? Ele não tem que saber que é pecador e que Jesus morreu pelos seus pecados e por fé acreditar que ele ressuscitou dos mortos para ser salvo? O Evangelho não é assim uma coisa muito... Se alguém vos perguntar, é a morte, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo pelos pecados. É o mais simples que posso fazer. Claro que não dá, abrange tudo, mas é. E temos que acreditar nisso. Então a boa notícia é que quando nós acreditamos por fé no que Jesus fez por nós, no sacrifício que ele fez na cruz, para os nossos pecados, que ele ressuscitou dos mortos, que é muito importante, temos que acreditar na ressurreição, e que ele depois ascendeu e está nos céus, acreditar que ele tomou o meu lugar e que posso ter reconciliação pelos meus pecados, és salvo. E o Espírito Santo depois abre-te a mente, a capacidade de entender a palavra dele, que antes vocês liam e não fazia sentido nenhum. Mas agora começam a descobrir mais, têm vontade de ver a palavra, ler a palavra, amar uns aos outros, e etc. E então, foi assim que recebemos o Espírito Santo. E é descrito como um selo. Não é? Sim. Um selo. Foste selados. Selados. Já tem aqueles selos de carimbo. Foram selados. Até diz também uma ideia de depósito. É um depósito que foi dado para garantir algo. Imagina, tens uma casa para comprar, faz um depósito, não é? Já garante aquele selo de depósito que vai ser tu, se tiveres o resto do dinheiro, ou o financiamento do banco. Mas tem a ideia de que é um selo dado em ti, estampado, que dá-te a garantia que tu és filho de Deus, que és salvo.
E às vezes eu até penso, por exemplo, no anel, não é? É como quem? É um símbolo que eu pertenço à minha mulher e que temos uma união. Não é uma união. É dado como uma promessa de casamento, aquele primeiro anel, não é? De noivado. Uma promessa. E o anel é um símbolo de compromisso. Estás a dizer, eu quero me casar contigo, comprometer-te a amar-te e viver para contigo até eu morrer. Até que a morte nos separe, não é? É como um selo, um símbolo de algo, um compromisso, um futuro casamento que está para vir. Não é verdade? E então o Espírito Santo é como um anel de noivado. Um adiantamento ou garantia de uma futura herança do crente em Cristo. Compreendem? É invisível. É invisível. É por aí que é demonstrada nas nossas ações, nas nossas vontades e atitudes. Tu realmente vês, aquela pessoa é diferente. Até Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, assim como o anel de noivado assegura à noiva o compromisso, não é? Se ele for fiel. Porque hoje em dia já não se passa nada, não é? Hoje em dia a pessoa dá o anel de noivado, mas não quer dizer que vai se casar, não é? Mas, supostamente falando, para a ilustração, o anel de noivado assegura à noiva o compromisso do noivo e o Espírito Santo assegura aos crentes a promessa de Deus de os trazer à plena posse da sua herança na eternidade. Ok? Então, tu és um cidadão do céu, da cidade de Jerusalém que está no céu, por assim dizer. E tu pertences a essa herança que há para vir. Então o selo do Espírito Santo, ele muda-te a acreditar na palavra dele e ter esperança e ter fé. Está bem? Que tens uma herança, uma vida eterna. Que começa agora, embora não conseguimos ver, não é? Mas que está guardada em Cristo. Não é? Mas agora surge uma outra questão também. E podem voltar à 1 João, se vocês estiverem em Efésios. Voltem à 1 João, capítulo 4, versículo 14. Então, a primeira prova é a confirmação do Espírito. Não é? É assim que sabemos que Deus permanece em nós e nós nele. Mas agora surge uma outra questão. Como sabemos que temos o Espírito Santo? Reparem como eu estou a desenvolver. Como é que nós sabemos que temos o Espírito Santo? Nos leva a considerar uma segunda prova. Em segundo lugar, como sabemos que Deus permanece ou vive em nós? Como sabemos que temos união com Deus? É se confessamos o Filho de Deus. Versículos 14 e 15. Reparem novamente. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, o que é que nos diz? Deus permanece nele e ele em Deus. Então, primeiro é a confirmação do Espírito, mas agora é a confissão do Filho, que nos prova a nossa união com Deus. E quero que reparem que há uma sequência de pensamento. Versículo 3 diz: neste conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, nos deu o seu Espírito. E sabemos que ele nos deu o seu Espírito porque, 15, aquele que confessar que seja o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E depois, no final, do versículo 16, no fim, diz: Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, que é a comunhão do amor. Estão a ver estas provas? Por outras palavras, a habitação do Espírito Santo permite-nos confessar Jesus Cristo. É só através do Espírito Santo que nos permite confessar Jesus como o nosso Senhor. Experienciar o amor de Deus e também exprimir o amor de Deus. Compreendem? Então começa tudo com Deus através do seu Espírito. Às vezes nós pensamos, começa comigo, eu a pedir a Deus. Não, Deus já estava a trabalhar no teu coração. Compreendes? Antes que tu sequer abrisses a boca. Agora, confessar Jesus não é possível sem saber quem ele é. Se eu sincero, eu confesso que conheço o João, mas não faço a mínima ideia de quem ele é. Não me interessa qual é o João que estás a confessar. É confuso. Temos que saber quem ele é e o que ele fez. Muitas pessoas dizem confessar Jesus como Salvador, mas não sabem nada acerca dele. Com certeza têm amigos e família que dizem que gostam de Jesus, mas não sabem nada sobre ele. Não é? Na verdade, esta palavra confessar vem do verbo grego homologeo, que significa dizer a mesma coisa. Interessante. Confessar, no grego, significa dizer a mesma coisa. Logeo, logo, significa dizer. E homo, já sabem, homo sapiens, homossexual, não é? É o mesmo. Então é dizer o mesmo. Confessar é dizer o mesmo.
Então, quando nós confessamos, quer seja os nossos pecados, quer seja que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos praticamente a confessar, a tomar o lugar, o lado de Deus. Nós vamos à palavra de Deus e nós, eu digo o mesmo que tu estás-me a dizer sobre mim ou sobre o Filho de Deus. Compreendes? É tomar o lado de Deus, na palavra de Deus, e dizer, eu acredito no que tu dizes acerca de mim, eu acredito no que tu dizes acerca de Cristo. É sempre tomar o lado de Deus e dizer a mesma coisa. Então, quando tu confessas, estás a dizer, eu sei que isto é errado porque tu dizes que é errado. Compreendes? Não estás a dizer, eu me sinto mal. Confessas isto assim, não, diz assim, mentir é errado porque tu não és mentiroso. Estás a ver? Estás a tomar o lado de Deus. Isso eu quero confessar, é dizer o mesmo. Então, ficas no lado de Deus, no lado da verdade. A verdade encontrada na palavra, que é a Bíblia, claro. E agora, no que toca a confessar Jesus como seu Filho, é no que toca a palavra, o que diz a respeito dele, Jesus Cristo. Portanto, se alguém diz, eu acredito nisto, acerca de Jesus Cristo, e esta é a minha confissão, tu tens de vir à palavra e tomar o lado de Deus nessa confissão. Compreendes? E então, aqueles que vêm à palavra, imaginem a altura do apóstolo João, quando isto foi escrito. Eles não tinham a Bíblia. Estávamos numa igreja, praticamente numa casa, que eram como eles se reuniam. Imagina, várias pessoas disseram, eu não estava vivo quando Jesus esteve aqui, porque já tinham passado 60 anos. E dizem isto acerca de Jesus, e disseram aquilo, ele se calhar fez aquilo e acolá, e não tínhamos qualquer segurança, certeza, fundação. E os apóstolos escreveram e disseram, acreditem, nós é que estamos lá, e testemunhamos. Acreditem nisto, tomem o lugar de Cristo. Nós somos os enviados de Cristo. Nós vivemos Ele, tocamos nele, andamos com Ele. Segurem-se nisto. Não daquelas histórias que eles estão-vos a contar. E então é aí que tu dizes, então eu vou confessar o Jesus que foi escrito aqui. Eu gosto dessas histórias que estás-me a contar, não é? Às vezes contam histórias, Jesus quando era pequenininho, ele fez um pássaro, não é? Ou fez coisas e dizes, está bem, histórias engraçadas, mas eu vou confessar o Jesus que está na palavra. Então, se alguém diz conhecer Jesus sem referência à Bíblia, estão enganados. Ok? Não estão a confessar o verdadeiro Jesus. E é por isso que a diferença fundamental entre todas as religiões que possam respeitar até ou reconhecer Jesus é avaliar o que dizem sobre Jesus. Se não for baseado nas Escrituras, não é verdadeiro. Mas agora existem duas verdades fundamentais que eu quero que vocês considerem acerca do Espírito Santo. Tem várias, mas eu quero que considerem duas verdades fundamentais sobre a obra do Espírito Santo. A primeira é a sua obra através do testemunho dos profetas e dos apóstolos, dos seguidores de Cristo e de Deus, que escreveram a palavra. Ok? Que vem da obra do Espírito Santo. E, segundamente, o seu envolvimento na nossa confissão, que é o que eu referi antes, que a nossa confissão de confessar Jesus como Senhor. Então, a obra dele na Escritura, que é o que nós temos de tomar o lado da verdade, e da profissão, a sua obra do Espírito Santo. No que toca ao papel do Espírito Santo nas Escrituras, vocês que vão à segunda Epístola de Pedro, por favor. Então, no que toca das Escrituras, da obra do Espírito Santo, vamos à segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. E vamos lá ver. Alguns de vós já devem saber esta passagem. A segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, e vai ser versículos 16 a 21. Sim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Compreendam?
o envolvimento e a obra do Espírito na palavra. Podem voltar a 1 João, capítulo 4. Então, até o próprio Espírito Santo está envolvido na escrita da palavra, nas escrituras da Bíblia. Nas escrituras da Bíblia. Usando profetas, apóstolos e os seguidores de Deus e Cristo. Não é? Mas além disso, há uma outra verdade fundamental que há que me referir depois, que é a confissão. A obra do Espírito Santo até na nossa confissão de Jesus Cristo, como nosso Salvador. Há uma verdade fundamental sobre o Espírito Santo para a qual quero chamar a vossa atenção, que ninguém pode confessar Jesus como Senhor senão pelo Espírito Santo. Ok? Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Não precisam de voltar lá. Eu vou ler para vocês. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ok? É uma obra do Espírito Santo até a vossa confissão e profissão. Sabem que também é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado e justiça e juízo. Também já ouviram esta em João 16, versículo 8. E o apóstolo Paulo afirmou em Tito, capítulo 3, 5, que Deus nos salvou não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Prontos. E há muitos mais aspectos acerca do Espírito Santo, mas já repararam o envolvimento do Espírito Santo que nos dá? Porque começou com a confirmação do Espírito, lembram-se? A primeira prova. É por isso que depois, naturalmente, vem a confissão do Filho. Então, por agora, basta reconhecer que Deus vive em nós pelo seu Espírito Santo, versículo 13, como resultado do seu testemunho através dos profetas, apóstolos, seguidores, restados nas Escrituras, versículo 14, que ele diz lá, testemunhamos. E isso só pode ser feito com a convicção do Espírito Santo, que confirma este testemunho acerca de Jesus em nossas mentes e vidas. Está bem? Nos nossos corações. Compreendem? Mas agora vamos para a terceira e última prova. Já estamos quase no final. Mas antes de avançar para a nossa última prova, da nossa união com Deus, pode ser até não claro o que significa confessar Jesus como Filho de Deus. Não é? Sei, já confessei Jesus como meu Salvador. Mas ele não nos diz isso. Ele diz confessar Jesus como Filho de Deus. Pode ser um pouco esquisito. Eu pensava, o que isso significa? Confessá-lo como Filho de Deus. E para nos dar um pouco de iluminação a esta pergunta, vou citar um artigo que encontrei online que diz muito mais facilmente e curtamente do que eu posso fazer. Passo a citar. Jesus não é o Filho de Deus no sentido de Pai, humano e Filho. Ok? Pronto, nós todos acreditamos nisso. Deus não se casou, nem teve um filho. Deus não teve relações com Maria e juntamente com ela teve um filho. Jesus é o Filho de Deus no sentido que Ele é Deus manifestado em forma humana. Jesus é Filho de Deus no sentido em que foi concebido em Maria pelo Espírito de Deus. Lucas 1,35 declara, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Mais tarde, perante Pilato, continua a citar, os judeus insistiram, em João 19,7, temos uma lei e de acordo com essa lei, ele deve morrer. Porquê? Porque se declarou Filho de Deus. Então, porquê que a afirmação de Deus, Jesus ser Filho de Deus é blasfémia e merece a morte? Porque ele está a declarar a divindade. Ser da mesma natureza que o seu Pai. Não é? De Deus. Continua a citar. Os líderes judeus compreenderam exatamente o que Jesus quis dizer com a expressão Filho de Deus. Ser o Filho de Deus é ser da mesma natureza que Deus. O Filho de Deus é de Deus. A afirmação de ser da mesma natureza que Deus, de facto ser Deus, era blasfémia para os líderes judeus. Por isso, exigiram a morte de Jesus, em conformidade com Levíticos 14:15. E Hebreus 1:3 expressa isto muito claramente. O Filho é o seu resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Isto foi Hebreus capítulo 1, versículo 3. Parte de citar. E lembra-se o que Jesus disse? Disse uma coisa muito importante que vocês quase certeza sabem, mas às vezes é bom, quando as pessoas nos dizem, até às vezes muçulmanos dizem, aponta-me um lugar onde Jesus disse que Ele é Deus. Eles têm sempre essa crítica. Não é? Onde?
João capítulo 8, 24, ele disse assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que é que ele quer dizer com isto? O que é que ele está a dizer? Eles perceberam. Os judeus perceberam o que ele estava a dizer. O que é que ele está a dizer? Se vocês não acreditarem que eu sou quem sou, não é? O que é que ele estava a falar? O Jeová, não é? Aquele que se revelou quando Moisés perguntou: eu não sei o seu nome, diga-me o seu nome para que eu diga a eles quem é o Deus que me enviou. E o que é que ele disse? Eu sou o que sou. Exatamente. E o que é que Jesus está a dizer? Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Então, claro que ele está a demonstrar que é divino. Ele é aquele o Deus revelado em carne, que o Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, é suficiente. Ele disse: eu já estive contigo tanto tempo e tu não sabes que quando tu olhas para mim, tu vês o Pai. E a sua revelação, porque o Pai é invisível, é Espírito. A única maneira que vais conhecer Deus sou eu. Não é? Então, ele é Deus encarnado, ele partilha os atributos de Deus. Até no versículo 2 deste capítulo 4, João exigia que os verdadeiros crentes afirmassem a plena humanidade de Cristo. Ele disse, tem que pensar que ele foi encarnado, a humanidade. Mas aqui, no 15, ele exige que afirme a divindade. Então ele é humano, divino. Ok? Isto é o Cristo. E então, porquê que eu estou a dizer isto? Então, este é o Cristo que confessamos. Temos que confessar um Cristo verdadeiro. É este que é o Filho de Deus. Da mesma natureza de Deus. Ok? Isto é o Cristo que confessamos, o Filho de Deus. Quem não o confessa como tal não está unido a Deus. Então, perguntamos agora, já chegamos ao final. Se formos a perguntar quais são as provas da nossa união com Deus, nós dizemos: olha, tenho a comunhão do Espírito Santo. Confessei o Filho de Deus como meu Salvador. Mas também tenho a terceira e última prova, que é a comunhão do amor. Já chegamos agora ao final. Que é a comunhão do amor. Que também é agora o fruto dessa salvação. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Como? Deus é amor. E aquele que permanece, reparem na palavra, permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Não é? Então, como mencionei previamente, porque é que eu acho que esta prova final, que permanecemos nele e ele em nós, é a experiência do amor de Deus, tanto interna como externa. Notem a primeira parte do versículo 16. Foca-se em como nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Certo? Isto é nós. Não é? E na segunda parte do versículo 16 diz: aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Então, tem dois aspectos. Tem a experiência de Deus, que já aprendemos, Deus para nós em ter enviado o seu Filho como sacrifício, que nós experimentamos o perdão, mas depois tem nós permanecermos no amor. Portanto, tem o aspecto dele e tem o aspecto nosso. Então, é uma prova também. Como Deus é amor, o objeto do seu amor são os seus filhos, então, estar em comunhão com Deus é estar em comunhão com os seus filhos. Compreendem? Permanecer em Deus. Todo aquele que permanece tem que amar os filhos de Deus. E temos vindo a aprender esta verdade, nem é preciso repetir. Basta olharem no contexto 7 e 8. Reparem já no versículo 7 e 8, foi o que nós aprendemos há 2 semanas. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Compreendem? E conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não é? E até o versículo 11 e 12, não vou ler. E até o versículo 19 e 21. Reparem, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, vocês não pensam que eu estou a inventar isto para vocês virem à igreja. É a palavra que diz que vocês têm que amarem-se uns aos outros. Ok? E como aprendemos da última vez, a única maneira que o podem fazer é se virem aqui e viverem com os irmãos. E reparem que o apóstolo faz aqui uma reflexão no 16. Sabemos e reconhecemos que Deus nos ama, como o sacrifício de Jesus, e ao experienciar o seu perdão,
percebemos que viver em Deus significa viver com amor autossacrificial. Também. Existe uma vida mútua, interligada. Não há ideia que nos faz parecer. Permanecer em Deus é como quem a tua vida está interligada com Deus. Não é? Está em união com Deus. Permanecer em Deus. O Espírito não vive em nós por causa do nosso amor. Pelo contrário, Ele é que permite-nos amar. E é a prova da nossa união com Ele. Ok? Jesus é o nosso exemplo. Ele vivia com amor sacrificial. Deu dinheiro, deu comida, deu beber, curou. Eu acho que Ele alguma vez pediu alguma coisa para Ele próprio. Talvez. Para ajudar, pedir para os discípulos buscarem um pãozinho ou um peixinho para ajudar os outros, não é? Mas estou a pensar, agora assim, por alto, se Ele alguma vez pediu alguma coisa para si próprio, a alguém. Estás a ver? Um ser humano. Ele ao Pai pediu, não pediu, naquele jardim. Quando Ele veio do deserto, Ele pediu para lhe darem de comer. Pois, quando Ele estava com fome. Acho que foi a única vez que eu me lembro. Mas sabem que o Filho do Homem nem tem lugar onde pôr a sua cabeça. Não é que Ele disse? Não é? Ele disse isso. Como quem? Ele não tinha riquezas nem nada. Ele estava sempre a se dar de si. Ele até mesmo cansado vinha de barco e depois as pessoas se reuniam, não é? Mas é assim esse amor sacrificial. É mais que um sentimento. É uma decisão de nos entregarmos uns aos outros. E então, quando nos amamos uns aos outros desta forma, é a prova que estamos nele e ele em nós. Compreendem? Então, o apóstolo João irá aprofundar sobre mais este assunto no futuro, sobre o amor outra vez, mas as provas da nossa união com Deus são confissão do Espírito, versículo 13, confissão do Filho, versículo 14 e 15, e a comunhão do amor, versículo 16. Espero que estas provas fortaleçam a nossa fé e a nossa certeza da nossa união com Deus. E que o Senhor abençoe o ensinamento da sua palavra e nos assegure neste tal amor que nos deu. Está bem? Espero que seja instrutivo para nós sabermos a nossa união com Deus. Grande Pai, nós estamos aqui de volta a lembrar-nos destas 3 provas da nossa união consigo, do Espírito que nos deste, não só que instrui a sua palavra, mas também nos ajuda a confessar o Filho e a ver para si na comunhão do amor. Pai, pedimos que nos fortaleças a fé, nos dês a certeza da salvação, tal como queres que escreves na palavra. E Pai, que enquanto saímos daqui estejamos mais seguros, estejamos mais confiantes naquela salvação que temos em Cristo e também no chamamento que tens para nós, de amarmos uns aos outros. Então pedimos que agora, se alguém nos perguntar porquê que somos salvos, nós podemos dar provas falando destas 3 provas. Temos a presença do Espírito, confessamos o Filho de Deus como nosso Salvador e temos comunhão do amor entre os crentes, em amor por si. Então pedimos que nos abençoes para o resto da nossa semana, até voltarmos a estarmos juntos, ou até tu voltares para nos buscar. Amém.